A cidade de Niterói, vou explicar a vocês como é a cidade de Niterói, a mentalidade dela. Ela é dominada por cafetão e prostituta. Não interessa se o policial é um homem íntegro, honesto, não interessa nesse aspecto, porque ele vai se casar com uma conivente do cafetão. Vai ter filho com ela. Mesmo que ele não esteja casado, ele está ligado a ela, pelos filhos. Não interessa, o homem aqui só se casa com prostituta. Ele vai se desgastar, porque elas têm uma convivência difícil com elas, né? Então, obviamente ele vai se separar dela. Mas a próxima vai ser prostituta. Ele vai se ir andar só, ele vai achar que tá tendo opção, ele vai achar que está escolhendo, está sendo escolhido. Na realidade, quem escolhe as relações afetivas na cidade é o cafetão. Ele impõe com naturalidade, né? Como se fosse casual. Ele impõe com aparência de casual, de espontâneo, mas não é. Se é uma pessoa fora do métier dele, um termo antigo, né? Métier dele, ele sinaliza. As prostitutas sinalizam. Eu já vi isso acontece. Ó, fulano tá se interessando por Ana. Aí, se interessou por Sarará, então vamos trazer as Sarará, vamos dizer que aquela que ele viu foi Ana. Aí ele impõe as Sarará. Até então era só loura. Só loura. Só vendia loura. Aí, como se interessou por mim, não sou eu, é a prostituta dele. Eu não sei se vocês entenderam, é complexo, mas é fácil de entender. Só pode ter relacionamento para homens e mulheres tradicionais, porque o certo é um homem tradicional com uma mulher tradicional. O certo é uma mulher tradicional com um homem tradicional, porque me entende. Certo? Ele vai me entender em tudo e me defender as minhas emoções. Defende as emoções da gente. Naquilo que nos aborrece, entendeu? Defende no sentido aquilo que nos aborrece, nos constrange. Ele apoia. Ele apoia. E faz defesa. Entendeu? Naquilo que nos aborrece, principalmente no âmbito moral. Tem coisas que nos aborrece, nos constrange. E aí ele toma partido disso aí. O homem tradicional é assim. E aí o que acontece? A cidade é dominada por eles pela via sexo, né? O cafetão se criou um sistema de domínio social generalizado através das relações afetivas. Porque mesmo que o homem não seja cafetão, e não é, mesmo que ele não venda esposa, filhos e filhas dos outros, como esse maluco, esse doido aqui da cidade faz, mesmo que o homem não faça isso, mas ele vai se casar com uma prostituta obrigatoriamente. Não tem outra opção. Eles não deixam. Não deixam. Eles te cercam. E se o homem insistir muito por mim, agora as coisas estão diferentes. Os homens já foram ativados, já atentaram para o fato e estão ultrapassando a barreira, forçosamente, certo? A prostituta está ali, ele passou por mim, ele olhou para mim primeiro. Ele fez questão de olhar para mim. Eu estava ali na frente estava ali perto da rodoviária, estava atravessando, tinha vindo de Alcântara, e ele, a prostituta, na frente, ele fez questão de olhar para mim. Porque eles estão tentando burlar isso, eles estão tentando quebrar essa barreira, os homens. E os homens são terríveis. Você não engana um homem quando ele pode até enganar. Mas quando ele descobre, ele vai tomar a frente da situação. Porque ele sempre está à frente, o homem, das decisões, porque a terra foi dada a ele. Ele não pode ser subjugado por um cafetão e uma prostituta. Porque isso está dentro dele. O domínio da terra foi dado a ele. Nós somos coadjuvantes.
a gente domina também. Dominamos através da parceria afetiva que Deus criou, conjugal com o homem. É uma parceria que Deus criou. Homem e mulher. Vocês vão se ajudar mutuamente, certo? E aos filhos. Então, ele, de forma forçosa, ele me olhou. Ele fez questão de me olhar bem. Depois que ele me olhou, ele seguiu adiante. E a prostituta, Sarará, me olhou com ódio. Mas isso aí não me incomoda, porque é assim que tem que ser mesmo. Mas porque os homens descobriram a farsa comigo, a maldade que eles fizeram comigo na cidade. Deixar uma mulher solteira a vida toda. E depois dizer que eu, que não queria relacionamento com ninguém. Quer dizer, pelo menos assumisse, né? O mal que fizeram. Ainda que fizeram o mal pra mim, ainda queria botar a culpa em mim. Eles são assim. Eles fazem o mal e quer colocar o mal na própria pessoa. A culpa da pessoa. Quer dizer, a gente já sofreu o mal, né? Sobrevivemos a esse mal com decência, com honra. Eu, quando vi a situação, eu falei, não, que coisa, não tenho o que fazer. Eu vou cuidar do meu filho, vou cuidar da minha casa, vou cuidar de mim. No momento certo, esse mal vai ser revelado e as coisas vão se ajustar. Não sei quando, exatamente, mas vai cair esse mal que eles estão fazendo para mim. Então, o que eu fiz? Me resguardei. Passei a cuidar da minha casa, dos meus cães, do meu filho, dos meus estudos que eu fiz, né, que cabe a mim, das minhas orações, aplicadas nas orações, assim, em santidade. Fiquei em santidade. Quando eu vi, não tinha jeito de burlar, porque eu não posso cometer um ato deselegante, né? Não posso, eu tô vendo, a situação é muito assim, na câmera, né? Não parece que não é ao vivo, porque eu vi ele olhou pra mim. Mas daqui a 1 hora, 2 horas, o cafetão vai dizer que eu sou prostituta e vai mandar uma sósia minha pra ele. Eu nunca mais vou ver ele. Poderia ser um amigo, poderia ser um apoiador político, poderia ser um marido, poderia ser milhões de outras coisas. Mas o cafetão já sabe que ele olhou para mim, sabe? A cidade é toda monitorada. E as câmeras, eles têm domínio. São 500 e poucas câmeras, mas parece que quem monitora essas câmeras é da cafetinagem da prostituição. Outras pessoas também, mas tem gente da cafetinagem. E ele tem acesso. Então fica seguindo uma pessoa que eles querem prejudicar a vida toda. Eles seguem. É uma obsessão. Segue nas câmeras e as prostitutas estão circulando na cidade, observando os homens. O olhar dos homens tem que ser só para elas. Se um homem olha pra gente, ela percebe. Na loja, que ela fica na porta da loja, passando por nós. As cafetinas também são muitas, que foram as prostitutas que dominaram nas gerações passadas, agora são cafetinas. Circula muito na cidade o dia inteiro. Ele bota, igual na favela, que bota as crianças na rua, para quando o policial chega, como escudo. Então, aqui na cidade, as prostitutas e cafetinas circulam na cidade o dia inteiro vigiando as pessoas. Olhares. Quando eu me deparei com isso, eu falei assim, nossa, que cidade estranha. Eles andam o dia inteiro na rua para monitorar uma suposta intenção de uma mulher por um homem por uma mulher. Ou seja, ele está defendendo o negócio dele assim. Existem estruturas do cafetão de defesa do negócio dele, que consiste em vigiar as pessoas, monitorar através dele, das prostitutas e cafetinas e filhos, olhares simpáticos. Eu lembro que eu era jovenzinha, aí passava um rapaz bonito, a gente olhava, eu falava, nossa, que lindo, né? Nossa, que lindo, ai, eu achei ele um gatinho, muito bonitinho, entende? Isso, imediatamente a essa minha reação, aí eu comecei a observar que vinha sócias do cafetão,
Ó, eu gostei de um rapaz e estava me comunicando com ele. Inusitadamente consegui detectar ele e passei a me corresponder com ele. Não deu em nada, não deu certo. Lá tem muitas cafetinas, muitas prostitutas casadas na família dele, como é de praxe, começa a falar contra mim para ver se ele desiste. E aí o que acontece? Se fosse há 20 anos atrás, o cafetão, ao saber que eu gostei de um tipo, ele ia investir naquele tipo, achando que eu olhei para ele por causa do formato físico. Até foi, mas foi a segunda opção. A primeira não foi o formato físico. Eu primeiro vi ele para depois ver o formato físico dele, que é o corpo humano, que é a aparência da pessoa. Mas eu sou profetisa. Eu não entro em cilada com relacionamento. Mas não entro mesmo. Estou aqui sozinha, feliz da vida, ao lado do meu cachorro, muito melhor do que você botar um cafetão perto de você. Muito melhor. E quando não tinha o cachorro, estava aqui sozinha. Melhor. Entendeu? Então, se fosse 20, 25 anos atrás, eu ia ficar sendo perseguida por opções afetivas enviadas pelo cafetão, porque ele percebeu, olha, ela gosta desse tipo. E aí ia mandar o tipo, vestindo blusas amarelas, laranjas, azul, ia vir com o mesmo estereótipo. Aí vem com uma blusa de malha, com um barquinho, com mar, com um peixinho, um tubarão. Se eu tivesse hoje, eu tô com 52, se eu tivesse hoje, até quando ele fez isso? Até uns 29 anos ele fazia isso comigo. Quando eu saquei que eu manjei a dele. Tudo aqui, gente. Ele trabalha como um jogo de psicológico, um jogo psicológico. Ele trabalha como um jogo, vai movendo as peças. Então, se eu tivesse aí 27, 28, 29 anos, ele ia fazer isso hoje. Aí eu ia ficar me deparando com rapazes em todo lugar parecido com o que eu, de fato, me interessei. Quer um exemplo? Alexandre de Oliveira Martins, ele é a segunda opção. Porque eu fiquei desconfiada com a segunda. E a nome também, tá? Nome. Porque ele viu, ela gostou daquele menino, pelo menos deu uma oportunidade, porque eu não dou oportunidade para ninguém, nem oportunidade eu dou. Nem oportunidade. Eu sou a mulher difícil, que foi muito conhecida no Brasil. Essa mulher é difícil. A fácil é a prostituta. Você vai lá, que com ela você vai conseguir. Agora, com a Ana você não vai conseguir. Porque a Ana é a mulher difícil. Eu sou conhecida. No país. As mulheres eram conhecidas no Brasil, os estrangeiros não sabem, né? No Brasil, as mulheres eram conhecidas como mulher fácil e mulher difícil. Minha avó, minha mãe, eu somos as mulheres difíceis. A mulher fácil é a prostituta. Qualquer coisa que você fizer, balbuciar, nem olhar para ela direito, ela já te acompanha. E se você parar, ela já te acompanha no carro para ir para o motel. Ela é a mulher fácil. Isso aqui era conhecido. Eu tenho essa realidade psíquica em mim. Eu sou a mulher dificílima. Difícil. E eu faço jus a isso. Porque todas as mulheres decentes eram difíceis. Todas. Só cedia mesmo com uma proposta de casamento, e se ela gostasse do rapaz e percebesse que o rapaz gosta dela. Só. De outra forma, não conseguia nada. Nada. Não tem prévia, não tem nada. É no casamento mesmo. Se gostou, vai esperar. Porque sempre teve a opção do divórcio. Sempre teve a opção do divórcio, né? Que a celebração mesmo é o divórcio.
O casamento é o encontro. É um encontro. Se faz festa, se vai ao padre, por causa do pecado. Que se vai no padre ou no pastor para celebrar o casamento. Mas o casamento é o encontro. É quando ele se dirige, aí você aceita. Entendeu? É o casamento. Mas depois do pecado, passou-se a criar essa dimensão, né? Do Éden para o mundo, né? Externo. E até então, Adão não tinha entrado em Eva no Éden. Gostava dela demais e não tinha entrado nela, porque existiria outra forma de se ter filhos. Certo? Aí, com o pecado, Deus disse, ó, com dores de parto terás filhos, aquela coisa toda. E aí criou E aí foi quando, na saída do Éden, Adão conheceu Eva e tiveram 3 filhos. O último foi Sete. Caim e Abel. Abel morreu. Caim foi se meter com os filhos da antiga serpente, os descendentes da antiga serpente, que já existiam, um povo. E Caim morreu e Eva teve 7. Então, aí foi quando Adão conheceu Eva. Certo? Então, a celebração mesmo é do divórcio, que foi uma exigência do povo de Israel, não foi veio da vontade de Deus, a carta de divórcio de Moisés, foi uma exigência do povo de Israel, por causa da dureza do coração de vocês, vou dar a carta de divórcio. E aí foi concebida a carta de divórcio, porque a celebração mesmo é do divórcio, não do casamento. O casamento é rápido. É muito rápido o casamento. Em um dia você já resolve tudo. Tem os trâmites civis de documentação para garantir partilha de bens, caso ele faleça, partilha de bens, outros trâmites. Aí eles amenizaram com as reuniões estáveis, que é outro trâmite legal, né? Constitucional. E assim foi, certo? Mas o casamento é uma coisa muito séria mesmo. O divórcio é inadmissível para Deus quando você encontra a pessoa certa. Que até conversei tentando fazer a Igreja Católica entender que existem enganos cruciais que forçam o nosso relacionamento com pessoas que a gente detesta. E eles criam uma fantasia em cima daquela pessoa, objetivando mesmo nos enganar para nos tirar da pessoa certa, da possibilidade de termos a pessoa certa. E assim muitas pessoas viveram a vida toda e não encontraram a pessoa certa. Porque o explorador sexual, na ânsia de querer dar um golpe, de ganhar alguma vantagem nos relacionamentos, porque ele quer ter vantagem nos relacionamentos afetivos. E aí ele força a gente com outras pessoas para impedir que o casal se encontre. Porque ele quer ter vantagem até no meu relacionamento. Eu aqui detesto ele e ele está imaginando ter uma vantagem ou pelo menos não ter prejuízo com o meu relacionamento afetivo, conjugal. Entendeu? Até já separou alguns homens tradicionais, de famílias tradicionais, para as prostitutas que estão casadas não se opor a mim. Porque se é para entrar numa família tradicional, que pelo menos seja essa aqui. Ele já selecionou umas 10, 15 famílias. São uns 10, 15 homens. Tradicionais mesmo. Que se eu me interessar por eles, nenhuma prostituta dessas famílias vão se opor. Ele é muito organizado. E aí ele raciocinou dos males, o menor, né? O menor dos males, o menor. Então, o que ele fez? Ele selecionou umas 15 famílias e disse, ó, se ela se interessar por algum desses aqui, que é o tipo dela,
vocês não se oponham. Porque antes ela aqui nessa família do que outras, que ele já está já idealizando outras circunstâncias criminosas contra os familiares todos. Que vai dar um lucro para ele. São os pilares das famílias que ele fica com medo que eu entre. Os pilares. Entende? Aí já selecionou alguma para ninguém se opor, nenhuma, porque abriu a boca, é quase... elas são convincentes, né? Porque a pessoa não te conhece, então ela ganha um convencimento maior, porque as pessoas conhecem ela tá com o filho lá, e aí falando de mim é um convencimento absurdo, porque hoje para elas ficou difícil, porque eu tô aqui com os vídeos mostrando quem é que não presta, que são as prostitutas e o cafetão, não sou eu. Sou uma mulher decente, íntegra e muito honesta e transparente. Vê se eu vou me meter com cafetão e prostituta. Eu tô aqui em casa. A cidade é deles. Se eu gostasse de qualquer cafetão, eu não tinha oposição de ninguém. Agora eles vão querer criar a circunstância de oposição, porque eu falei. Eles são principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Isso significa que a cada fala minha, eles se refazem. Porque o principado ouve o que a gente fala. E se eu estou falando é porque eu posso falar agora, porque eu estou dominando a situação. Eu e Deus. Então não adianta ele se refazer. Pega um cafetão, um monte de prostituta começa a se opor aí ao relacionamento. Para dizer que ele é um homem ótimo. Eu sei o que vocês estão pensando. Vocês esqueceram? Então eu estou falando porque eu controlo a situação. Porque eu domino a situação. Porque eu sei que eles se refazem num minuto. Em um minuto, todos os cafetões da cidade, as prostitutas vão se opor. Se eu, caso me enganasse com a pessoa dele e me interessasse por ele, elas todas iriam se opor. Porque eu estou verbalizando. Só depois que eu verbalizo que eles começam a agir. Eles são cobra e eles vêm atrás comendo poeira, atrás da gente. A dianteira é minha. Eu tô na frente. A dianteira sempre é minha. Depois que eu verbalizo, depois que eu falo, é que o principado se refaz. Para continuar enganando as pessoas. O objetivo é permanecer enganando. Entende? Então ele já separou uns 15 daqui, eu tô vendo. É a minha vida, gente. É a minha alma, é a minha existência, é a minha vida. É a minha felicidade. É o meu filho. Eu tenho uma família, eu tenho um filho. Eu tenho o nome da minha mãe e do meu avô. Eu não vou jogar isso no lixo, como eles fazem aí, com a vida deles. Eu tenho amor próprio. Certo? Eu jamais me uniria afetivamente com um cafetão. Eu sinto até repúdio, nojo. O cara é vagabundo, é criminoso. Ele que se junte com a prostituta dele. Elas não são as melhores? Fique com elas. Vá se gabar delas. Não se gaba de mim, porque vai se lascar. Porque eu entrei na delegacia, abri as pernas e mostrei. Vai se lascar. Se gabar de mim, vai se lascar. Na frente dos homens, vai virar piada na boca dos homens da cidade. Não se gaba de mim, não. Porque não teve nada comigo, vai se gabar de mim por quê? Não. De mim, não. Se gabe das suas prostitutas, que te deu casa, que te deu carro, que te deu fazenda, sítio. Se gabe dela. Porque é ela que fica de madrugada, seminua, no frio, na chuva, nas escuridões, bebendo gozo de homem na cidade para dar tudo para você. Tudo que você tem vem dessas bocas que engole gozo o dia inteiro. Para te dar roupa, para te dar comida, para te dar casa e status político. Não fui eu. O que eu tenho para cafetão são 2 algemas que estão nas cinturas de policiais, civis, federais e militares. Eu tenho um par de algemas. E uma chave de cadeia. Para vocês, de mim, vocês só vão ter isso.
De mim é o que eu tenho para Cafetal. Um par de algemas. Para você ser preso por os outros. Porque se você cometeu esse crime contra a minha pessoa, é porque você tem crimes mais graves debaixo do chão da tua casa. Ali está o segredo. Ali está o segredo. Debaixo da casa dos cafetões. Que tem os túneis, que tem as ossadas. Vamos fazer uma reforma na casa, vamos. Vamos fazer uma reforma na sala. Vamos fazer uma reforma. Porque vai sepultar o filho da prostituta. Desova. Se não derrete, até com mói. Mas eles têm tanto medo, eles têm medo até da sombra deles. A Bíblia diz que esses cafetões têm medo até da sombra. Então, quando eles cometem um crime grave desse, eles têm medo de desovar. Enterrou ali mesmo. Tá lá na sala deles. Tá lá na sala deles. Porque teve medo de botar dentro do carro e ser apanhado. Porque sabe que as coisas acontecem. Sabe que as coisas acontecem. Sabe. Ele parou o carro na frente da delegacia. E parou o trânsito. E ele estava com carregamento de droga dentro do carro. Certo? Rapidamente eles empurraram o carro, Por isso que eu digo, o policial parou o carro na frente da sua delegacia, revista. Porque pode ser a mão de Deus que parou ele para você ver o que ele está carregando. Parou a moto na frente da delegacia, deixa eu dar uma revista em você aí, por favor. Tem uma arma no bolso, com a numeração raspada, já pode conduzir ele para o cárcere. Isso é Deus. Deus faz isso. Deus não gosta deles. Deus entrega eles fácil. Ele sabe disso. Aí ele foi, cavou um buraco na sala e enterrou. Então se gabe das suas prostitutas. Não se gabe de mim. Porque você não teve nada comigo. Em momento algum da minha vida. Vocês tiveram algo comigo. Se gabe delas. Tenha relação com elas. Porque elas não têm nojo de vocês. E eu tenho. Muito.